Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Tá aí, gente. Pode ficar tranquilo que tá aí. Às vezes demora um pouquinho para achar, mas... Abacuque 3. Nós vamos ler a partir do versículo 17 de Abacuque 3. Diz assim, Abacuque 3, do 17 em diante: Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Talvez na sua versão, que é a versão NVT, diz assim: O Senhor, o soberano, é minha força, Ele torna meus pés firmes, como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Esse é o texto base para o tema que a gente vai falar hoje. E hoje nós vamos falar sobre bênção de Deus versus triunfalismo humano. Abacuque, ele foi um profeta que ele profetizou num período pré-exílico. Você sabe que o povo de Deus viveu um período do exílio babilônico, onde eles ficaram 70 anos em cativeiro, e antes desse período, onde a Babilônia invadiu Judá e conquistou ali a cidade de Jerusalém e levou alguns dos hebreus, então, para a Babilônia, muitos profetas avisaram. Deus levantou os seus profetas para dizer: olha, vai chegar esse tempo onde Deus vai agir com juízo no meio do povo, e Abacuque é um desses profetas que Deus revelou uma realidade futura, que começaria, seria um tempo muito difícil, mas que não seria para sempre. Teria também o seu fim, teria um momento onde aquele povo escolhido de Deus voltaria a viver em um tempo de paz, em um tempo de prosperidade, em um tempo onde a provisão, o cuidado de Deus chegaria, e esse povo retornaria para a sua terra. Vocês podem lembrar que alguns sábados atrás eu preguei sobre Neemias, e eu falei sobre isso, sobre a volta do povo para a construção do templo, depois a volta de Neemias para a construção dos muros, depois também a volta de Esdras para o ensino da lei. Então a gente vê que o povo viveu essa restauração, mas aqui
no contexto que a gente leu, eles estão antes desse período, antes de viverem o período ali do exílio. E mesmo que Abacuque sabia que teria também um tempo de dificuldade, ele conclui em um dos versículos que a gente leu, dizendo que um clamor a Deus para que ele fosse colocado em lugares altos. E eu tenho certeza que se eu falasse assim, olha, quem aqui gostaria de ser colocado em lugares altos? Quem levantaria a mão? Todo mundo, por quê? Porque lugar alto remete o quê? A grandeza, né? A coisa boa, a viver coisas grandes, a viver um grande propósito de Deus, a alcançarmos uma relevância. Então, se alguém profetiza, olha, Deus vai te colocar em lugares altos, você diz, amém. Que Deus faça isso na minha vida. Porque automaticamente nós conectamos essa palavra ou essa expressão a uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. E é verdade que Deus, Ele nos abençoa, que Deus, Ele cuida de nós, que Deus, Ele tem provisão para as nossas vidas. Mas quando nós falamos sobre bênção de Deus versus triunfalismo humano, é porque muitas vezes nós não sabemos equilibrar essas coisas. Nós desenvolvemos uma tendência a, mesmo reconhecendo que Deus é um Deus bom, que cuida de nós e que nos abençoa, a irmos para alguns extremos. E um desses extremos que nós temos é o triunfalismo. É uma relação superficial com Deus que comunica para nós que nós vamos ser vitoriosos, que nós vamos vencer todas as coisas, que nós nunca vamos ter problema. Ou seja, é achar que a vida com Deus é uma vida aonde Deus sempre está nos abençoando, e esse abençoar é sempre a partir o quê? De uma perspectiva humana de bênção, daquilo que nós consideramos que é bom para nós. Isso é o triunfalismo humano. Mas do outro lado também, nós como geração precisamos aprender que a vida com Deus não é uma vida de apenas derrota. Não é uma vida também derrotista. Não é uma vida que para agradar Jesus eu preciso fazer um pacto de pobreza, um voto de pobreza. Não é uma vida que ela é todo o tempo sofrida, todo o tempo com acontecimentos ruins. Também não é essa a vida que Deus tem para nós. Deus também preparou para nós uma vida em abundância que, em muitos casos, vai alcançar as circunstâncias, as situações que nós vivemos. Deus, muitas vezes, vai nos usar através das bênçãos dEle, através dos lugares altos, através de posição que Ele vai nos colocar, através de prosperidade, através de milagre que Ele vai fazer. E isso é o quê? Uma vida abençoada. Uma vida que vive a partir da bênção do Senhor. Então hoje nós vamos aprender a reconhecer um Deus que nos abençoa, um Deus que cuida de nós, sem irmos para o extremo do triunfalismo humano, mas também sem acharmos que a nossa vida tem que ser ruim, tem que ser uma vida sempre negativa, e que Deus ele não pode nos abençoar. Porque se Deus é um Deus abençoador, nós podemos nos relacionar com Ele, na expectativa que Ele vai nos abençoar em muitas áreas das nossas vidas. Mas falar sobre isso é importante, para quê? Para que não venhamos deixar de viver aquilo que Deus tem para nós, para que não deixemos de ter aquilo que Deus quer nos dar. E também, e creio eu que principalmente, para sermos aprovados no tempo que Deus quer nos abençoar, para sermos aprovados quando Deus nos colocar nos lugares altos que Ele tem para nós. Porque Deus é um Deus abençoador, mas é possível ser abençoado por Deus e ser reprovado por Deus, mesmo tendo recebido uma bênção. E transformarmos a bênção de Deus, muitas vezes, em maldição. Paulo ele fala na sua carta aos Filipenses o quê? Ele diz, eu aprendi o segredo
de viver contente, seja no tempo da escassez ou no tempo da abundância. Ou seja, eu preciso aprender a me relacionar com Deus no tempo da escassez, mas eu também preciso aprender a confiar e a ser contente em Jesus no tempo da abundância, no tempo das grandes bênçãos. Amém? Então hoje o Senhor quer nos trazer entendimento sobre esse assunto. E a primeira coisa, o primeiro ensino que nós aprendemos sobre ter uma vida abençoada, sobre viver essa bênção do Senhor, é que a bênção do Senhor me dá alegria para fidelidade. Olha só o que Abacuque ele vai dizer. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, falhando a produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei, ou seja, eu me alegrarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo aqui que uma vida abençoada, uma mentalidade que reconhece as bênçãos do Senhor, ela se move por fidelidade. Enquanto um triunfalismo humano se move pelos resultados. Sabe, a mentalidade triunfalista tem algo similar ou idêntico à mentalidade da bênção de Deus, que é a expectativa do resultado. Não há condenação sobre criarmos expectativas de uma vida que dá resultado. Você estuda, você sonha na sua profissão, você cria expectativas do quê? De um dia ter resultado daquilo que você está investindo. Sabe, você literalmente investe financeiramente em alguma ação, no mercado financeiro, você tem expectativa o quê? De retorno em relação a esse valor que você investiu. Você trabalha, você se dedica, você se prepara, você tem expectativa de o quê? De talvez um dia você ser promovido, de talvez um dia o seu salário aumentar. Por quê? Porque todo aquele que está semeando, você tem expectativa o quê? De que um dia você vai colher. Até aí tudo bem. Abacuque ele não está falando assim, Senhor, eu não quero colher. Ele não está falando assim, Senhor, olha, eu não quero que tenha ovelhas no curral. Ele não está dizendo que o desejo dele é uma vida sem resultados. Mas uma coisa ele está dizendo, isso diferencia uma mentalidade voltada para um Deus abençoador e uma mentalidade que cria um Deus que se move a partir de um triunfalismo humano. É que quem vive a partir da bênção de Deus é fiel quando não tem resultado. E quem se move pelo triunfalismo humano, ele larga a fidelidade, porque o resultado está em primeiro lugar no seu coração. Então Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele não nos reprova por criarmos expectativas nos resultados, em tudo aquilo que nós fazemos, inclusive no contexto eclesiástico. Você, por exemplo, que está em uma célula, você que lidera uma célula, qual é a sua expectativa? Que tenham muitas pessoas, que muitas vidas sejam alcançadas ali. Qual é a sua expectativa? Que um dia a sua célula possa crescer tanto que não caiba mais em uma casa e você tenha que multiplicar. Quando você sai para ir evangelizar num culto lá na Praça da Espanha, ou evangelizar lá na faculdade, qual que é a sua expectativa? Que a sua pregação vai gerar resultados. Que você vai pregar e você vai fazer um apelo para aquela pessoa e essa pessoa vai o quê? Entregar a vida a Jesus.
Então nós temos expectativas e isso até então é bom. Agora, quando nós vivemos uma vida e entendemos o que é a bênção de Deus, nós reconhecemos que não nos movemos pelo triunfalismo. Nós nos alegramos no tempo dos resultados. Nós nos alegramos pelos resultados que Deus nos dá. Agora, quando aquilo que a gente faz não está dando o resultado que nós esperamos, quando a nossa expectativa se frustra diante do Senhor, me preparei tanto, estudei o ano todo, eu fiz muito mais do que as outras pessoas, e o resultado final é frustrado, a nossa alegria não vai embora. Por quê? Porque a nossa fidelidade está em um Deus abençoador, e não apenas na bênção que esse Deus pode dar. Essa é a diferença. Nós podemos criar expectativas baseado no Deus que nós temos, que Ele é um Deus abençoador. Agora, nos mover e nos alegrarmos precisa estar baseado nele, no Deus da nossa salvação, e não apenas no resultado, porque se nos basearmos a partir dos resultados, caminharemos bem enquanto os resultados estão vindo, mas quando os resultados forem embora, nós perderemos a nossa fidelidade. É igual aquela história que os pastores sempre contam, eu vou contar a primeira vez. Então, eu estou ainda aí nessa linha, que foi de que um rapaz, ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou com muita dificuldade em ser fiel no meu dízimo. E o pastor perguntou, por quê? Porque antes, quando eu recebia lá um salário mínimo, eu conseguia ser fiel ao Senhor, conseguia dar o meu dízimo, mas agora o meu salário multiplicou, eu ganho 10, 20 vezes mais do que eu ganhava antes. Agora o meu dízimo é muito grande e eu não consigo mais dar. O que eu faço? O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode orar por mim? Os resultados mudaram, a fidelidade foi comprometida. E aí o pastor chama aquele rapaz e fala assim: vem cá que eu vou orar por você, para você voltar a ser fiel. E o pastor põe as mãos assim e ora: Senhor, faça com que esse homem volte a ganhar apenas um salário mínimo. Ele fala: não era isso que eu queria. Mas você está entendendo a lógica da questão? Deus espera de nós fidelidade. E muitas vezes, para que Deus nos coloque no muito, nós vamos precisar sermos fiéis no pouco. Mas se quando formos fiéis no pouco, estivermos nos movendo por resultado, perderemos essa fidelidade quando Deus nos colocar no muito, mesmo que o muito venha dele. Então a primeira coisa é que viver a partir da bênção de Deus é ter uma alegria na fidelidade muito maior do que nos resultados. E a segunda coisa é que a bênção de Deus me torna dependente da força de Deus. Viver a partir da bênção de Deus é ser dependente dele. Abacuque, ele diz o seguinte: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele não apenas sabe que Deus ele é forte, mas que Deus manifesta a sua força a partir da sua própria vontade, que é soberana, que é maior do que a nossa vontade. Mas o triunfalismo humano, o que ele nos oferece? O que ele gera em nós? Ele gera em nós que se nós nos esforçarmos muito, que se nós formos muito religiosos e cumprirmos todas as regras certinhas, é possível manipularmos a vontade de Deus para cumprir aquilo que nós queremos. Se eu cumprir todos os métodos religiosos, eu consigo fazer, sabe o quê? Eu consigo atrair, eu consigo gerar o poder de Deus para agir na minha vida, para resolver o meu problema, para me dar aquela conquista. Isso parece muito mais uma feitiçaria, você concorda?
que é usar de vários métodos para manipular o poder de Deus para cumprir a minha vontade. Isso é essa é a essência de um triunfalismo. É quando eu me acho que na força do meu braço eu consegui fazer tão certinho que agora sabe o que eu posso fazer? Eu não preciso nem pedir. Eu posso determinar. Ah, meu filho. Porque eu determino em nome de Jesus, porque eu não aceito. Então eu determino em nome de Jesus que essa realidade vai ser transformada. E você já aprendeu isso quando nós falamos sobre o fluir profético. Nós podemos o quê? Declarar. Nós declaramos aquilo que a Bíblia diz. Nós declaramos a partir de um clamor de fé. Mas nem a nossa obediência se torna maior do que a força da soberania de Deus. Nem a nossa obediência é suficiente para alcançarmos crédito diante de Deus, que vai movê-lo a fazer algo contrário à sua vontade soberana. E quando nós caminhamos por essa mentalidade triunfalista, quando as coisas dão certo, o que acontece? Eu vou me sentindo ainda mais poderoso. Eu vou me sentindo ainda mais o cara mesmo, entendeu? Aí eu começo o quê? Eu começo não apenas a querer usar na minha vida, mas eu começo a dar curso de como você pode atrair o sobrenatural para mudar a realidade da sua vida. Está entendendo isso? Aí eu começo... Ai, meu Deus, deixa eu ficar quieto. Mas a questão é que quando nós enfrentamos uma realidade e a gente vê que não funciona, a gente também começa a carregar um peso de culpa. Eu começo a pensar assim, cara, se isso aqui está dando errado, se as coisas na minha vida não estão perfeitas, se eu não conseguir passar naquela prova, se eu não conseguir ter sucesso nessa área, é por causa daquele dia lá que eu pequei, ó. É aquele pecado lá, eu já me arrependi, eu já não estou fazendo mais, mas Deus está me castigando. Não, eu tenho certeza, é porque eu não orei tempo suficiente. É porque eu estou faltando na célula. Isso pode ser, tô brincando. Vá na célula, mas não vá por esse motivo. Porque não importa se você vai em todos os cultos, se você frequenta todas as reuniões de célula, se você ora muito, ainda assim, a mentalidade de uma vida, de um cristão que caminha a partir da bênção de Deus, é entender que a nossa força está nele, que nós o agradamos porque nós o amamos, mas que não há um compromisso de Deus a partir de quando nós o obedecemos, nós nos agradamos de que Ele vai nos dar a habilidade de manipularmos o poder dEle para aquilo que nós queremos. É o contrário. Nós nos agradamos porque já submetemos a nossa vida à vontade soberana dEle. E essa é a nossa força. À medida que Deus nos abençoa, mais nós confiamos e nos colocamos na dependência dEle. É isso que Abacuque ele quer nos ensinar. Mas ele não para por aí. Ele diz assim: Ele faz os meus pés como do cervo e me habilita a andar em lugares altos. Cervo é a corça, que não é o carro, mas é aquele animal bem frágil que a gente conhece. Quando a gente pensa assim, olha, Deus ele vai me colocar em lugares altos, Deus ele vai nos abençoar, eu vou avançar, eu vou prosperar, e a gente olha para um cervo, cara, não combina. O texto tinha que ser assim: faz de mim como uma águia, faz de mim como um leão. Agora, um cervo, cara,
Você não olha para o cervo e fala assim, cara, eu vou avançar, eu vou romper. Porque é um animal com um aspecto muito frágil, não é um predador, mas é uma presa. O leão, sim, é um predador. Mas Abacuque está ilustrando uma realidade da vida selvagem mesmo, de que o cervo ele é um animal frágil. Mas quando o leão, que é esse animal forte, esse animal feroz, ele vai como um predador atrás do cervo, o cervo, ele literalmente sobe a lugares altos. Ele sobe nos penhascos. Ele sobe nos lugares que são mais íngremes. E o leão não consegue alcançar. Por quê? Porque os pés do cervo são preparados para caminhar em lugares altos. E os pés do leão não são preparados para caminhar nos mesmos lugares. De forma que o cervo sobe e ele fica lá, e você vai ver em documentários, né, o leão, os lobos ali, sei lá, hiena, tudo pertinho do cervo, mas não consegue alcançar. Porque se eles tentarem ir para aqueles lugares, eles caem. Então eles não avançam nos mesmos lugares do cervo, nos mesmos lugares da corça. Abacuque está dizendo, faz dos meus pés como do cervo, para que eu ande em lugares altos. Isso significa que uma vida abençoada é uma vida que reconhece que Deus ele nos prepara para desafios maiores. De que antes de nos colocar em lugares altos, Deus precisa preparar os meus pés. Então, uma vida abençoada é uma vida onde as coisas elas não acontecem a partir de chaves. Não é um botão, não é um código que eu viro e as coisas começam a acontecer na minha vida. Mas eu reconheço que as bênçãos do Senhor, elas vêm acompanhadas de processos. Elas vêm acompanhadas de tempo de preparo. E talvez você esteja hoje vivendo o tempo da bênção do Senhor. Mas é o tempo onde Deus está preparando os seus pés para que você ande em lugares altos. Só que o triunfalismo, ele não lida com processos. Ele lida o quê? Qual que é a chave para que eu viva isso? Quando Deus, na verdade, Ele quer nos ensinar a criarmos expectativa nele, Senhor, qual que é o processo para que eu possa me desenvolver, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender, amadurecer, para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quem vive a partir das bênçãos do Senhor sabe que o Senhor nos amadurece, que o Senhor nos ensina antes de nos dar aquilo que Ele tem para nós. Porque se Deus, muitas vezes, Ele nos abençoa antes de vivermos um processo, a própria bênção dEle pode se tornar em maldição para as nossas vidas. Se um herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas ele precisa o quê? De mentores, para conseguir o quê? Gerir essa herança. É isso que Paulo diz no livro de Gálatas. E assim é também as nossas vidas. Nós precisamos estar dispostos a viver os processos que Deus tem para nós, deixar Deus preparar os nossos pés, para que então possamos receber também as bênçãos que Ele tem para nos dar. Porque são essas bênçãos que nos preparam para aquilo que Ele tem para nós. Mateus 5, versículo 15 diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão numa casa. Então a gente aprende aqui que antes de Deus nos colocar em lugares altos, Deus ele quer o quê? Ver a luz dele brilhando em nós. E nós muitas vezes estamos preocupados com os lugares que Deus vai nos colocar
e não estamos examinando as nossas vidas para saber o quanto da luz do Senhor está brilhando em nós. Isso nos leva para a quarta verdade que nós vemos nesse texto, que é que a bênção de Deus nos torna abençoadores. Quando Abacuque ele está falando sobre lugares altos, Abacuque ele está falando sobre um tempo que eles viveriam de exílio. E que, embora esse povo tenha sido espalhado, o povo de Deus, nós vemos nesse espalhar, onde alguns foram para o Egito, outros se espalharam em outros povos vizinhos, outros foram para a Babilônia, nós vemos o efeito da diáspora no povo de Deus. Quando nós olhamos para os homens que foram levados para a Babilônia, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que nós vemos? Nós vemos que esses homens eles viveram esse espalhar desse processo de Deus, mas nós vemos que mesmo fora da sua terra, o que é que Deus fazia? Deus via a fidelidade deles e eles prosperavam, eles avançaram, eles conquistaram posições de influência, mesmo diante de Nabucodonosor. E o que acontece? Acontece que a fé do povo de Deus se espalhou no tempo do exílio, através dessa diáspora, que foi o povo de Deus se espalhando em várias nações e levando a cultura do reino de Deus para esses lugares. Então, quando Abacuque ele está falando sobre ser colocado em lugares altos, o cumprimento dessa profecia foi de que o povo de Deus não apenas foi abençoado no encerramento do exílio, mas o povo de Deus abençoou todos os povos da terra através da revelação de quem Deus é. Lugar alto. Nós vivemos lugar alto a partir de um entendimento de que a bênção de Deus vem para nos tornar abençoadores. Porque lugar alto não é para sermos vistos, mas lugar alto é para vermos melhor. Quando nós estamos num lugar alto, quando Deus nos coloca em uma nova posição, quando Deus nos faz prosperar, quando Deus ele nos dá mais influência, Deus, na verdade, está aumentando o nosso alcance. Deus está fazendo uma diáspora através das nossas vidas, para que mais pessoas sejam alcançadas através do quê? Da expansão do nosso alcance. Quando Deus ele nos coloca em lugares altos, Ele está fazendo o quê? Ele está aumentando a nossa influência. Quando nós estamos num lugar alto, nós falamos e a nossa voz é ouvida mais alto por mais pessoas. Você está entendendo isso? Eu me lembro uma vez que eu fui numa chácara em Campo Largo, a convite do pastor Everton, lá do campus da PIB Campo Comprido, e eu cheguei lá e tinha um mirante lá muito antigo, muito velho, e eu decidi subir lá naquele mirante. E ele falou que podia, estava até enferrujado, é um lugar que as pessoas iam um pouco, e eu subi lá, e ali de cima eu conseguia ver toda a cidade de Campo Largo, sim, completamente, dava para ver lá daquele mirante. E quando eu estava lá naquele mirante, eu fiquei pensando, cara, aqui eu consigo ver toda a cidade, tudo o que acontece. Agora, não tem nenhuma pessoa lá daquela cidade que consegue olhar para cima e me ver aqui nesse mirante. Ali eu tive o entendimento de que quando Deus me coloca em um lugar alto, não é para que eu seja visto. Não é para olhar mais para mim, não é para que eu apareça, mas é para que eu use os lugares que Deus me colocou para avançar mais, para ter uma visão, para abençoar mais pessoas. Sabe, você quer ser abençoado, você tem orado, clamando diante do Senhor por uma bênção, por um novo tempo na sua vida. É possível fazer isso de maneira santa.
Agora, será que há uma intenção no seu coração já de qual destino você vai dar para essa bênção? Você quer ser colocado em um lugar diferente, em uma posição diferente na sociedade? A pergunta é, você já tem um entendimento do destino que você vai dar, estando no lugar que Deus pode te colocar? Porque esse pode ser o diferencial de que se para Deus vale a pena Ele te abençoar dessa forma ou não. Quando o povo decidiu, logo após Noé, se eu não estou enganado, Gênesis 11, o povo começa o quê? A construir uma torre, chamada Torre de Babel. Qual que era a expectativa deles? Um lugar alto. Mas agora o coração deles não era um coração abençoador, por dois motivos. Primeiro motivo, eles queriam fama. Façamos uma torre que chegue até o céu e seremos reconhecidos pelos outros povos, pelas outras pessoas, pelas outras cidades. O foco, o objetivo da torre, embora houvesse unidade, foco, era o quê? Um reconhecimento. Era o status. Era a popularidade. O propósito era vazio diante do Senhor. E para além disso, ainda era infiel, ainda era desobediente diante da missão que aquele povo recebeu, que é o quê? Ocupem a terra, se multipliquem pela terra. E aquele povo está fazendo o seguinte, eles estão construindo uma torre para se fortalecerem e não precisarem se espalhar pela terra. E eles estão fazendo uma torre, sabe por quê? Porque antes tinha acontecido o dilúvio. Eles estão se preparando. A gente vai desobedecer ao Senhor, a gente não vai se multiplicar, e a gente vai fazer uma torre, porque se vier outro dilúvio, a gente tem essa torre para nos proteger. Essa é a essência ali da Torre de Babel, onde Deus vem, Deus espalha as línguas ali naquele lugar, e Deus, a partir da sua força, vontade soberana, obriga aquele povo que agora não se entende mais a se espalhar para que o seu propósito se cumpra. Está entendendo? Deus não é um Deus centralizador. Nem o Espírito Santo centraliza. O Espírito Santo, ele faz o quê? O Espírito Santo, ele é tomado de toda a capacidade sobrenatural sendo Deus, de todos os dons. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo faz o quê? Ele distribui os dons conforme a sua vontade. Jesus era muito mais poderoso e sábio do que todos os seus discípulos, mas ele caminha com discípulos e diz assim, olha, agora vocês vão com a minha autoridade para fazer coisas maiores do que eu fiz. O desejo de acumularmos, o desejo de termos mais, para nos tornarmos superiores, com o fim de sermos reconhecidos, ou com o fim de prazeres para nós egoístas, é uma mentalidade triunfalista. Mas a essência de quem vive a partir da bênção de Deus é um coração disposto a dar. É entender que dar é mais valioso, mais prazeroso do que receber. E é quando nós temos esse coração que Deus também vê em nós um canal para que as bênçãos dele cheguem até nós e mais pessoas sejam alcançadas. Isso é viver a partir da bênção de Deus. Isso é saber como viver em lugares altos. E em quinto e último lugar, é que viver a partir da bênção de Deus é entender que a bênção de Deus não é para glorificar quem a recebe, mas é para devolver a glória ao Deus, que é abençoador. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas.
que isso está dizendo? É uma oração que é uma anotação para uma canção, aonde o povo de Deus cantaria, aonde ficou registrado para nós, aonde as famílias cantariam, aonde as outras gerações conheceriam um cântico que daria glória ao Senhor, que um dia disse ao seu profeta, mas que um dia tudo aquilo que Deus falou que aconteceria se cumpriu. E o povo voltou dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo. E declaramos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aquele que vai andando e chorando voltará com júbilos, trazendo os seus feitos. E outros muitos textos que são o quê? Canções. Que são louvores. Que glorificam o Deus que permitiu que o seu povo passasse por tempo difícil, mas que cumpriu a sua palavra. E quando a palavra se cumpriu, não foi Abacuque que foi glorificado, não foi Daniel, não foi Jeremias, não foram aqueles que viveram no período do exílio, mas foi o grande, poderoso e fiel Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Podemos viver muitas vitórias e conquistarmos muitas coisas nesse tempo, inclusive a partir da capacitação de Deus, mas glorificarmos apenas a nós mesmos, fazermos apenas o nosso nome conhecido. Mas talvez a principal coisa para vivermos a bênção que Deus tem para nós é termos um coração totalmente rendido e um coração totalmente vazio para dar glória àquele que merece, o nosso Deus e Salvador. Ah, querido, se você tiver esse coração, se você tiver esse coração de falar assim: Senhor, que tudo aquilo que eu vou viver contigo, que tudo aquilo que eu vou receber do Senhor, que seja qual for o lugar que o Senhor vai me colocar, que toda a glória seja para ti, que o Senhor seja reconhecido, e não eu, e não apenas o meu nome. Você está dedicando o coração a Ele, para que Ele possa abrir as comportas do céu sobre a sua vida, porque essa bênção não vai te matar, essa bênção não vai te envaidecer, mas essa bênção vai ser um canal para que as pessoas vejam a mão de Deus sobre a sua vida e queiram viver a vida que você tem, uma vida totalmente dependente, entregue e que revela o seu Deus e o seu Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar sobre as nossas vidas, porque parece algo tão simples, mas quantas vezes nós temos dúvidas em relação às nossas ambições? Será que eu posso ser ambicioso? Será que eu posso sonhar coisas maiores? Será que se eu fizer isso eu não vou estar desobedecendo? Eu não vou estar sendo idólatra? Eu não vou estar amando mais o mundo? Eu quero dizer, isso me libertou quando eu entendi que pecado não é ser ambicioso. Pecado não é sonhar por viver coisas maiores. Pecado não é amar as coisas que você tem. Não é você gostar de carro. Não é você querer ter uma casa bonita. Não é você amar e se dedicar a acompanhar o seu time de futebol. Idolatria é pecado. É você amar mais essas coisas do que o Senhor. É você inverter a ordem de prioridade. Agora, quando nós amamos mais a Jesus, nós conseguimos olhar para tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra
e que nós muitas vezes ambicionamos a partir da lente do Senhor, não dando mais valor a elas do que de fato elas têm. Porque se Jesus tem mais valor do que todas as coisas da terra, mesmo que elas também sejam importantes, isso significa que o meu tesouro não está aqui. Significa que o meu tesouro está no céu. E aonde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. E eu quero orar pela sua vida, para que você tenha as coisas da terra, mas para que o seu tesouro esteja no céu, para que você desfrute de todas as bênçãos de Deus aqui na terra, mas para que as bênçãos da terra não tenham o que você tenha de mais valioso, porque o seu coração está guardado em Deus, na eternidade. Amém? Então saia do seu lugar e vem aqui à frente. Saia do seu lugar para que Deus ele possa nos amadurecer. Se coloque diante do Senhor, para que você possa sonhar, para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Se for necessário para que Deus alinhe já o seu coração, você não precisa viver uma vida com ambição, com nenhum sonho para agradar a Jesus. É possível agradarmos a Jesus sonhando e aprendendo a desejar aquilo que Ele deseja e aprendendo a consagrar aquilo que Ele tem para nos dar. Então coloque o seu coração diante do Senhor. E eu queria que nesse tempo, que você fosse prático. Que você não tivesse receio. Que você não tivesse culpa agora de colocar os seus sonhos diante do altar dele. Cara, o que você sonha? O que você sonha em relação aos seus estudos? O que você sonha em relação à sua carreira? Quais são as expectativas financeiras que você tem? Quais são as expectativas de sonhos de relacionamento, de amizades? Qual é a liderança que você gostaria de ter? Você gostaria de ser promovido? Você gostaria de ser um líder de célula, um pastor? Você gostaria de pregar a palavra do Senhor um dia para muitas pessoas? O que você tem diante do Senhor? Às vezes a gente fica guardando coisas e a gente não tem coragem de derramar e de colocar diante do Senhor, porque muitas vezes a gente carrega a culpa, inclusive para sonhar. Achamos que não temos o direito diante do Senhor de fazer isso. Mas no altar é o lugar de colocar diante do Senhor todos os nossos anseios, todas as nossas expectativas, todos os resultados que nós esperamos e todas as frustrações dos resultados que não estão vindo. Talvez seja tão difícil você em relação aos estudos, em relação ao trabalho. Talvez você se sinta tão frustrado porque você não conquistou aquilo que você desejava na idade que você tem. O Senhor está te curando aqui nessa noite. O Senhor está te curando. O Senhor está te dando esse consolo para que você venha acreditar que o Senhor, o soberano, é a sua força. Que mesmo que a sua vontade não esteja sendo cumprida, há uma vontade soberana dele que é maior do que a sua. E que é possível você se alegrar a ele mesmo na frustração. O Senhor está te ensinando que a frustração não é para você deixar de sonhar. E eu posso testemunhar para você, eu sei o que é isso. Eu já abri mão de um sonho muito importante para a minha vida, que eu levei anos para construir. E quando as pessoas me perguntavam, Daniel, qual é o seu sonho? Eu me lembro que várias vezes eu perguntava, eu não tenho mais sonhos. Sabe? E levou muito tempo para Deus ele me ensinar a voltar a sonhar.
a entender que se a minha expectativa não se cumpriu, é porque Deus tem expectativas maiores, mas isso não é motivo para eu parar de olhar pelos olhos da fé aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso não é motivo para eu deixar de trabalhar arduamente por aquilo que Deus está colocando na minha mão. Porque se Deus não cumpriu a minha vontade, Ele tem coisas diferentes. Ele pode ter coisas maiores, Ele pode estar apenas preparando os meus pés. Mas eu preciso ter um coração disposto a trabalhar, porque aqueles que trabalham também glorificam a Deus. Eu trabalho no tempo de trabalhar e eu durmo no tempo de dormir, porque Deus, Ele é Deus de provisão na minha vida. Ah, Jesus, começa a declarar, começa a colocar os seus sonhos diante do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor aqui. E enquanto a gente adora ao Senhor, eu quero que você ore, que você se submeta a Jesus, mas que você permita também que os sonhos que Ele tem para a sua vida entrem no teu coração e que você possa avançar e se curar para receber aquilo que Ele tem, que o Espírito Santo cure você daquilo que está te paralisando, para que você viva uma vida abençoada por Ele, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Com o coração curado, entendendo, Deus, que a nossa vida, tudo que somos e que temos é para glorificar ao Senhor, eu declaro hoje sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu declaro todas as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas. Eu declaro que o Senhor venha com bênção sobrenatural sobre a saúde. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor faça prosperar, ó Pai, a vida dos teus filhos em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, que os teus filhos cresçam. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor venha honrar a dedicação dos teus filhos em estudar, em trabalhar, que eles avancem, que eles ocupem posições cada vez maiores, maior influência, maior voz onde o Senhor tem os plantado, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor faça uma grande obra, que o Senhor levante grandes líderes, que o Senhor levante grandes empresários que vão glorificar o nome do Senhor sobre toda a terra, em nome de Jesus. Levanta essa geração, ó Pai, abençoe essa geração, coloque essa geração nos lugares altos, porque os lugares altos são os lugares que o Senhor preparou para nós, e nós viveremos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar? Vamos orar e depois a gente encerra adorando o Senhor. Paizinho, muito obrigado por esse tempo. A gente ora e agradece ao Senhor, ó Deus. Que tempo maravilhoso na Tua presença, onde desde dos louvores o Senhor ministrou ao nosso coração de uma maneira tão poderosa. Nós oramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Teu Espírito seja sobre todos nós, sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todos sempre. Vamos adorar ao Senhor.